Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do Pauta 1, programa para te conectar aos principais assuntos do Brasil e do mundo. E nesta edição a gente vai tratar aqui na nossa pauta sobre um tema que tem preocupado brasileiros de norte a sul, as ondas de calor, porque as temperaturas estão batendo recordes em vários estados e até quando isso vai durar. Pois é, Rubens. E olha só, as previsões não são boas. O El Niño deve atingir o seu pico máximo de intensidade durante o verão brasileiro. Então o calor deve aumentar ainda mais, Brasil afora. Vamos buscar, portanto, entender o que é esse fenômeno e como ele tem afetado tanto as temperaturas em nosso país e também no continente. Pois é, Samuel, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, o Brasil já sofreu com 8 ondas de calor somente nesse ano. Nós tivemos recorde histórico de maior temperatura registrada no país e também marcas absurdas de sensação térmica. Além disso, as temperaturas ficaram ainda acima da média histórica nos últimos meses, o que fazem de 2023 o ano mais quente em 6 décadas. E para falar sobre tudo isso, aspectos técnicos, digamos assim, desse aquecimento global que a gente tem sentido na pele, mas também as consequências, que providências podem ser tomadas, a gente conversa hoje aqui no Pauta 1 com o cientista Paulo Eduardo Artacho, que é professor do Instituto de Física da Universidade de São Paulo, membro da Academia Brasileira de Ciências e também do painel intergovernamental da ONU sobre mudança climática, o IPCC. O professor Paulo Artacho é um dos especialistas mais respeitados nesse assunto no Brasil e também no mundo, então é uma honra ter o senhor com a gente, sempre disponível até para conversar com a gente aqui. Obrigado, professor. Obrigado você, gente, pela oportunidade num tema em discussão que é extremamente importante para o nosso país. Bom, professor, começar falando exatamente sobre, como eu disse aqui, aspectos técnicos, para a gente entender o que é que a gente está sentindo. O senhor sabe, o senhor já conversou com a gente em outras oportunidades, o senhor está falando aqui para a região central do país, para Goiânia, mas para essa região central. A gente sentiu bastante na pele esse calor, o que é, de fato, esse calor que não costuma ser, claro, uma região fria, A gente está acostumado com temperaturas assim em torno de 30 graus, mas agora a gente está chegando nos 40 de uma forma mais cotidiana, mais frequente. O que são essas ondas de calor, professor? Como foi muito bem noticiado na imprensa, quer dizer, o que nós estamos observando é a conjunção de 2 fatores diferentes. Primeiro, é o aumento global da temperatura causado pelo aquecimento global, que está se acelerando de maneira muito, muito rápida. E a segunda questão é a ocorrência de El Niño, que está sendo muito, muito forte, como mencionado, vai durar até abril do ano que vem, então é um El Niño, uma extensão razoável, de abril deste ano até abril do ano que vem, e que esse El Niño está sendo intensificado pelo aumento global da temperatura dos oceanos, porque não só a atmosfera está se aquecendo, mas também os oceanos já sofreram um aquecimento da ordem de 1 grau. Então, como o que força o El Niño é a temperatura da superfície do mar, o El Niño está sendo fortalecido pelo aquecimento global. Então, nós temos esses dois fatores influenciando essas ondas de calor extensas que estamos observando no Brasil todo, na verdade, não só aí na região central do nosso país. Professor, o que a gente pode pensar em relação aos extremos, Tanto as temperaturas tão elevadas, e aí a gente pensa em algumas regiões do país, o efeito contrário. A gente tem visto aí chuvas com muita intensidade. O que a gente pode pensar nessas extremidades, assim, eventos que têm apresentado comportamentos tão distintos aqui no nosso país e com consequências tão severas? Isso já estava previsto nos modelos climáticos há mais de 20 e 30 anos, que com o aumento global da temperatura, que é o que está ocorrendo, nós teríamos um aumento da intensidade e da frequência de eventos climáticos extremos. Esses eventos climáticos incluem chuvas torrenciais, como que estão acontecendo agora no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, secas como o que nós estamos observando atualmente na Amazônia, a maior seca em 130 anos na região amazônica,
E isso é causado essencialmente pelo aumento global da temperatura. A Organização Meteorológica Mundial anunciou que este ano deve ser o ano mais quente dos últimos 125 mil anos da história climática do nosso planeta. Então, são questões extremamente importantes e que vão afetar e já estão afetando a vida de todos os brasileiros e todos os habitantes do nosso planeta. Professor, eu sei que é básico, mas acho que é importante a gente partir disso para o começo aqui da nossa conversa. O que é que causa essas mudanças climáticas? O que é que causa o aumento da temperatura, né? A gente fala de gases de efeito estufa, enfim, qual é o processo de que a gente está falando? A questão fundamental é que a humanidade está alterando a composição da atmosfera terrestre, principalmente pela queima de petróleo, gasolina, querosene, carvão, gás natural, combustíveis fósseis em geral. Ao serem queimados, emitem dióxido de carbono para a atmosfera. E o dióxido de carbono é um forte gás de efeito estufa, e com isso ele retém o calor do nosso planeta, é como se fosse um cobertor envolvendo toda a superfície terrestre, e como esse cobertor está aumentando de tamanho e de espessura, o planeta está ficando mais quente, como qualquer pessoa, não precisa ser cientista para perceber que o clima já mudou, está mudando, e a ciência mostra que ele vai mudar ainda mais no futuro próximo. Sempre a gente tinha essas questões sobre o quanto as mudanças climáticas chegavam na nossa vida cotidiana, mas também sobre a poluição que acontece em determinado lugar, às vezes não chega em outro lugar. O que a gente está sentindo agora é exatamente a prova de que as mudanças são de fato globais, né, professor? Não há a menor dúvida, e as mudanças que são globais, elas têm efeitos regionais diferentes. Isso que é importante a gente perceber. Então, a mudança climática, o aquecimento é global, só que cada região do planeta vai ter impactos diferentes. E, infelizmente, o Brasil, por estar numa região tropical e pela sua extensão continental, é um país que vai ter impactos muito maiores do que outros países do nosso planeta. Muitas cidades do Brasil, como Teresina, Cuiabá e Palmas, já têm temperaturas da ordem de 40 a 41 graus no verão, né? Tem essa aceleração do aquecimento global, e vai ser um problema muito grande quando tivermos temperaturas em Palmas, Teresina, Cuiabá, por exemplo, ou Campo Grande, da ordem de 45, 46 graus, com sensação térmica de 50, 55 graus Celsius. Então, nós precisamos de políticas públicas, precisamos de ações governamentais, a nível municipal, estadual e a nível federal, para auxiliar a população a se adaptar ao novo clima e trabalhar internacionalmente pela redução da emissão de gases de efeito estufa. Professor, o senhor falou muito bem sobre a questão do El Niño, né? Como que ele interfere aí na temperatura dos oceanos. Nós temos o El Niño, temos a Laninha, são nomes que não são recentes, a gente convive com eles aí há décadas, né, professor? E ao mesmo tempo a gente convive também com o aquecimento global. A expressão aquecimento global entrou nas nossas vidas há muito tempo, mas parecia que era sempre algo que estava por vir, né? Algo que nós sempre aguardávamos, em algum momento vai acontecer. Me parece que 2023 está ilustrando bem o que é o aquecimento global. Seria exagero dizer que esse ano, 2023, pode ficar marcado como o pontapé inicial do aquecimento global? Não é o pontapé inicial, porque isso começou no início do século passado, começou a se agravar na década de 60, 70 do século passado, só que os últimos 5 ou 6 anos nós estamos vendo uma mudança de patamar, né? Uma aceleração desse aquecimento global de uma maneira muito intensa. Então, os países têm que se preparar para isso. Nós estamos agora estamos com a possibilidade de atingir. Até agora, nosso planeta aumentou 1,2 graus Celsius de temperatura. 1,5 graus nós devemos atingir ainda nessa década, em torno de 2029,
com a possibilidade de termos um aquecimento de 2 graus até 2050. Então, você vê que nós estamos acelerando porque não estamos reduzindo a queima de combustíveis fósseis em nosso planeta. Professor, o senhor tem uma ampla carreira, né, nessa área, reconhecido internacionalmente, são diversos artigos publicados nas principais revistas científicas do mundo, na Science, na Nature, enfim, trabalhos de pesquisa junto à Universidade de Harvard, da NASA, enfim, se eu fosse citar aqui é muita coisa. Mas é com base nesse currículo, professor, que eu queria tirar outra coisa da frente aqui para a gente continuar nossa conversa ao longo desse programa. Tiramos já alguns conceitos básicos do que é aquecimento, mas há uma outra questão, que é o negacionismo. Há também essa disputa, digamos que no campo das ideias, com uma parte das pessoas que continuam negando a influência do ser humano nesse aquecimento, apontando que já existiram outros momentos de aquecimento e de resfriamento do planeta, e que isso acontece naturalmente. Como é que o senhor nos ajuda a tirar isso da frente para a gente continuar falando sobre tantos problemas que isso já causa? Como é que a gente tira esse negacionismo da frente, professor? Esse negacionismo não existe mais. Veja, hoje você não precisa ser cientista para perceber que o clima já mudou, que nós estamos observando ondas de calor que nunca tinham ocorrido em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Brasil Central. Então, eu acho que esse negacionismo a gente tem que deixar para trás e olhar positivamente, em vez de negativamente, como é que a humanidade como um todo vai sair dessa. Eu acho que esse é o ponto principal, em vez da gente ficar discutindo teorias que negam a ciência. Quer dizer, a ciência é muito clara e a ciência já alerta há mais de 50 anos sobre o risco do aumento da temperatura associado com a queima de combustíveis fósseis. Bom, isso chegou e nós estamos sofrendo as consequências. No futuro, vamos sofrer consequências ainda mais importantes. E aí a gente está, como a gente já falou aqui, sentindo na pele, e já há essa previsão de que no ano que vem, ou seja, aconteceu agora e já vai acontecer de novo. Há, de fato, essa previsão de que 2024 vai ser ainda mais quente do que 2023, professor? Não há... Veja, fazer essas previsões com uma certa confiabilidade nesse novo clima é difícil. Uhum. Eu não diria que vai ser mais quente, né? É difícil a gente fazer previsões porque a mudança climática trouxe uma incerteza muito grande, porque o que a gente conhecia do clima do passado já não funciona mais para o clima do presente. Então, a ciência está desenvolvendo novos métodos, aprimorando os modelos para que a gente possa efetivamente fazer previsões mais confiáveis. Então, eu não me arrisco a fazer previsões sobre 2024, mas tudo indica, porque esse aninho vai perdurar até abril do ano que vem, e nós também teremos um verão muito quente no Brasil nesse ano. Eu tocar justamente nesse ponto, professor, uma visão mais utilitarista, né, de quem está assistindo aqui esta edição do Pauta 1. Nós estamos na primavera, já está tão quente, não é? Imagina então no verão. E aí, nesse sentido, professor, mesmo com essas alterações, não é, que elas estão sendo muito intensas, mas, de certa forma, aqui no Brasil, nós temos mecanismos de previsibilidade, de alguma previsão que possa trazer uma informação segura para que pessoas, governos, empresas possam se preparar e possam, de alguma forma, digamos assim, buscar um conforto térmico para esse período mais intenso? Sim, não há dúvida que o Brasil tem que se adaptar ao novo clima. E essa adaptação, existem várias estratégias para fazer isso. Então, por exemplo, você ter transporte coletivo para a população com ar-condicionado passou a ser um item essencial. Por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente viu notícias de ônibus onde a temperatura dentro do ônibus atingia 48, 50 graus Celsius, né? Então, nós temos que adaptar toda a nossa sociedade, edificações, transporte público, atendimento à saúde, atendimento a novas doenças que vão se intensificar com o aquecimento global, com a mudança de vetores, e vai por aí afora. É isso, doutor Paulo Artacho, obrigado pela presença com a gente aqui neste Pauta 1, né, falando sobre, então, mudanças climáticas e esse aspecto, né, da adaptação
fundamental para as nossas vidas e é exatamente o destaque dos nossos próximos 2 blocos. A gente vai falar sobre o clima aqui em Goiás, na região central do Brasil, com o CIMEGO, o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, e depois, no último bloco, sobre os impactos para o setor agropecuário, com a Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás. É daqui a pouco, Pauta 1 está só começando. Já estamos de volta aqui com o Pauta 1, nesta edição falando sobre as ondas de calor e a partir de agora, né, sobre as previsões para essas ondas, as altas temperaturas e também para a disponibilidade hídrica, né, para as chuvas aqui na região central do Brasil e também em Goiás. Para isso a gente conversa com o gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás, o CIMEGO, André Amorim. André, muito obrigado pela presença aqui com a gente na Sagres, é sempre bom ter você com a gente. Eu agradeço o Rubens, Samuel, Johan, né, toda a família Sagres aí, pela convite, né, sempre o carinho aí com nós lá do CIMEGO, né, do Centro de Informações. Sempre estamos aí juntos, aí, trazendo informação para a sociedade. André, nosso primeiro questionamento aqui para você em relação aos extremos climáticos aqui em Goiás. O que a gente pode indicar em relação a esses extremos? Ondas de calor muito fortes e também chuvas muito intensas. Esta será uma dinâmica constante e que a população ela precisa estar preparada para isso? Sim, né, vamos lá. Muito se discute, né, questões de mudanças, gosto muito do termo variabilidade, gosto de estar entendendo que nós temos ciclos, né, o planeta passa por ciclos também. Lógico que tem a nossa contribuição, a contribuição humana, mas hoje nós temos que pensar como minimizar os efeitos que nós estamos enfrentando. Algumas sociedades, alguns países, né, já pensam a respeito disso. Então, por exemplo, se nós vamos colocar uma situação onde você vai ter calor excessivo, quais são as medidas que a sociedade tem que tomar, né? Quais são as ações que nós temos que para esse enfrentamento, né? Essa resiliência diante de um fenômeno que nós não temos como controlá-lo. Só o que nós fazemos é monitorar esses fenômenos, né? Então, hoje eu penso, né, e nossa equipe também, e também um trabalho que nós executamos junto, né, a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, Defesa Civis Municipais e outros, né, outros órgãos também, que a saúde, né? Quando a gente fala de tempo, a gente acha que o tempo influencia alguns setores, né? Eu até brinco assim, o tempo tem a capacidade de influenciar o humor das pessoas, até o humor, que realmente, quando você fala onda de calor aqui em Goiás, o pessoal fica nervoso, então a gente já nota que realmente não fez muito bem, né? Então, até para aqueles que gostam muito de calor. Então, uns dias muito exaustivos, um conforto térmico péssimo, né? Então, é uma situação bastante complicada. Mas pensar o futuro e pensar nas seguintes situações. Teremos outras? Sim. Teremos outras situações que podem ser, que envolvam tempestades excessivas? Né? Sim. Então, nós temos que pensar. O El Niño, esse ano, nós tivemos uma situação no Brasil, onde, quando nós estávamos com Laninha, né, só recapitulando aqui, o sul do país com seca. E realmente, o sul do país ficou com 3 a 4 anos de seca, 1 ano de neutralidade, 3 anos de Laninha, e nós aqui com chuvas irregulares, mas as chuvas ocorrendo. Com El Niño, o estrago foi mais complexo. O sul do país com chuvas, então não se planta, porque se perde também por excesso de água, e a parte centro-norte do país com excesso de irregularidade. Então, um momento com chuva, outros momentos com calor intenso. Então, realmente uma situação bastante complicada. E todos aí tentando, nessa corda bamba, se livrar das situações. André, as ondas de calor passaram a fazer parte do nosso dia a dia, da nossa realidade, né? Não foi uma, não foi duas, foram várias ondas de calor aí ao longo de 2023. E eu queria perguntar para você agora, pensando já em 2024, essas altas temperaturas, elas já estão intensificadas pelas mudanças climáticas? Então, vamos colocar algumas situações, né? Vamos ponderar em várias delas. Realmente as ondas de calor, 2023 vai ser inesquecível, para todo mundo, inesquecível. Realmente por quê? Nós já tivemos El Niño em outros anos, sim, mas uma sequência de ondas de calor se torna realmente atípico, como aconteceu esse ano. Então nós tivemos aí uma subida
uma anomalia positiva das temperaturas do Oceano Pacífico, de uma maneira muito rápida, o oceano aqueceu muito rapidamente. A questão das mudanças e essa variabilidade climática, sim, creio sim que essas situações estão todas envolvidas, porque o planeta é um planeta, apesar de a gente conhecer a palavra conexão ou conectado muito recentemente, né, porque com a internet, né, a gente ficou mais... Mas o planeta já estava conectado antes mesmo da existência da internet. Então, tudo é conectado. Então, nós estamos falando de onda de calor aqui na América do Sul. A Suíça ou alguns países da Europa estavam passando por uma onda de frio, né? A gente viu agora a Rússia ali, a Sibéria, com temperaturas que nesta época do ano era para dar menos 58, né? Uhum. Então as pessoas estão vivendo uma situação lá bem atípica. Então, realmente, refletir para que a gente possa entender melhor o comportamento. Vou dar algumas situações aqui que essa tendência à seca, ela não começou em 2023, né? Por volta do ano 2000, nós começamos a observar uma irregularidade nessas chuvas. Então, ou chove demais num dia, pouco em outros, e as vazões dos rios também, elas reportando essa irregularidade. Então, se formos rebobinar a fita aí, nós vamos observar que já estamos aqui em 2023, mas desde o ano 2000 nós observamos essa irregularidade acontecendo. Só que ela vem acontecendo de uma maneira um pouco mais lenta. Alguns percebem, outros não, alguns dão importância, outros não, mas nos últimos anos tem se intensificado. A irregularidade especialmente porque atinge o nosso potencial do Brasil, que é agronegócio, né? Então, onde bate primeiro, e nós sentimos bastante. As cidades também sentem a questão de fornecimento de energia, fornecimento de água, a distribuição, eu falo sempre a ocupação do território, ele foi feito de uma maneira muito irregular, e depois, assim, hoje, né, pensando bem, você imagina Goiânia já de uma maneira totalmente diferente se chegássemos aqui agora, né? Mas vamos colocar aí, vou dar um exemplo da questão das ondas de calor. Nós já estamos aí com uma tendência, vou falar tendência, mas é uma situação que já está aflorando, que ano que vem nós tenhamos o Laninha. Depois de um El Ninho, vem um Laninha aí. Então aí já muda todas as regras do jogo, né? Então, onde nós estávamos falando de onda de calor, nós vamos ter massa de ar polar. E é possível dizer que o Laninha vai ser diferente, assim como o El Ninho tem sido? Vamos ter que aguardar estar mais próximo. Mas, assim, nas características gerais, o sul volta a ter uma quantidade menor de chuva e a parte centro-norte do país, um excesso de chuvas em pontos. E as massas de ar polar, elas têm uma facilidade de chegar ao Brasil Central, com maior facilidade. Então, recordamos aí 2021, né? Recordar é viver, né? 5 graus, né? Samuel Straoso me ligou, falei, André, o que é isso? 5 graus aqui, a gente vai morrer, os goianos aqui. Mas, né, fazia 38 anos que nós não tínhamos. Então, se a gente observar essa tendência, não vou falar que é o aquecimento global, mas nós estamos vivendo mudanças. A gente tem, né, realmente o ser humano, a sociedade, discutir, trazer isso em pauta e analisar, que nós estamos tendo realmente situações que estão mudando. Vamos pensar aí como enfrentar essas situações. É uma questão de adaptação, a gente falou sobre isso, inclusive, no final do último bloco aqui, ainda na conversa com o Paulo Artacho. André, só uma observação, 5 graus, né? Frio em Goiás, aí eu, o Samuel e o André, a gente precisa dar um jeito de proteger as orelhas, né? Porque pra gente que não tem cabelo, a orelha fica gelada pra caramba. Mais superfície para cobrir. Exatamente. Bom, só isso que você está dizendo, eu só gostaria de reforçar, né? A gente ouve que o El Ninho fica mais intenso por conta do efeito estufa, dos gases de efeito estufa e das mudanças climáticas causadas pelo homem. É isso, a gente com pesquisas aqui em Goiás, a gente consegue entender que essa intensidade desses fenômenos acontece exatamente por conta da ação humana, André? Ou a gente não tem comprovação disso? Vamos dividir as culpas, né, Rubens? Então, vamos lá. Tenho como convicção também que há situações naturais. O El Ninho é um fenômeno natural, né? Então, assim, nós temos causas naturais e as causas humanas. Então, quando a gente coloca tudo no pacote, a conta fica no vermelho, infelizmente. Então, assim... a gente tem um dedo aí de contribuição. Sim, nós temos um dedo de contribuição até pela nosso tipo de ocupação, né? Como nós ocupamos o território, né? Então, o pessoal acha bonito a gente construir um monte de prédio. É bacana? Mas
a nossa cidade comporta um aglomerado de prédios dentro de um próprio bairro? É a melhor estratégia de negócio? Vamos falar de negócio pensando no tempo e pensando na cidade como um fator de desenvolvimento e renda. É o melhor negócio? Eu aglomerar pessoas? Nós temos disponibilidade hídrica hoje para receber esse aglomerado de pessoas? Então, assim, são questões que nós vamos pontuando que, no final das contas, as pessoas olham para a questão do tempo. Mas a nossa contribuição, que eu falo que é de maneira mais localizada e evidente, né? Então, estamos numa ocupação errônea, né? Eu falo assim, principalmente as cidades, né? Você não tem uma rede de drenagem eficiente, você não tem uma série de situações. Então, nós temos uma variação no tempo e no espaço que acontece desde os primórdios aí dos registros. Nós tivemos altas chuvas e também temperaturas elevadas, mas para aquele momento que afetou em alguma situação. Só que agora, colocando tudo na balança, nós temos as questões naturais e as questões artificiais, aonde nós entramos nas questões artificiais. Aí nós estamos aí colocando nosso dedo e dando um empurrão ribanceira abaixo. Desculpa, né? Infelizmente é uma situação ruim. E aí vem COP, né? Reuniões, enfim, Conferência do Clima para debater exatamente isso, Samuel. E é nesse aspecto, André, que entra o monitoramento, e o monitoramento realizado pelo CIMEGO, ele contribui em quais aspectos para a população? Pensando na população como um todo, mas também os diferentes segmentos. Então, o monitoramento, eu vou chamar assim, é o X da questão, né? Por quê? Como nós vamos tomar alguma atitude, Samuel, sem saber números, né? Então, assim, eu falo que o monitoramento, que nós, né, o Centro de Informações, que somos ligados à Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, nós precisamos de números até que para informar. Choveu tantos milímetros, né? Choveu 10 milímetros, isso em pouco tempo, em muito tempo, até para ver a resposta que acontece quando essa chuva ocorre. Então, o monitoramento, tanto do tempo, do clima, né? No caso do tempo, nós temos as estações meteorológicas, para os rios, as estações hidrológicas, né? Temos estações pluviométricas também, que vai nos fornecer informações de municípios, que, por exemplo, pode estar chovendo no município que ainda não esteja sendo monitorado, mas a nossa ideia, sim, como planejamento, é avançar cobrir mais o nosso território para que nós tenhamos mais informação, porque é importante. Como vamos tomar uma decisão sem ter números, né? Então, realmente é uma situação bastante complicada. E o monitoramento ele vem para saciar esses pontos, né? Quantos municípios são monitorados hoje? Hoje nós estamos com mais... Hoje nós temos aí, em média, uns 80 municípios, né? 246. Mas está um planejamento aí que nós vamos avançar bastante na parte de monitoramento, principalmente pluviométrico. Porque Goiás, o que nós temos, né? Ou nós temos uma seca que ela acaba sendo um pouco prolongada, ou chuvas, né? Então, são dois fenômenos aqui que realmente são as cartas, né, que nós temos. É seca e chuva em excesso. Desculpa, eu estou curioso aqui. Monitoramento é o que, André, nessas 80 cidades? O que tem lá? Sim. Nós temos, então, um monitoramento hidrológico, né, de chuva e nível, e gera uma vazão de alguns mananciais. E nós temos também estações... E aí se monitora o manancial, o rio. O manancial, o rio. Tá. Mas nós temos uma referência de chuvas, que representa, pelo menos, aquela localidade, né? Que é quando você diz, choveu tantos milímetros em tal lugar. Então, assim, hoje, por exemplo, em Goiânia, dando um exemplo, né, que não seja hoje, mas assim, nós tivemos aí chuvas de em torno de 10 milímetros. Tá? Esses 10 milímetros que caiu, suponhamos aqui hoje em Goiânia, qual foi o reflexo dele? Em 10 minutos, André, alagou 3 bairros, né? Então, nós observamos que 10 milímetros em pouco tempo já é uma chuva que nos ameaça. Que anteriormente, quando nós não tínhamos tanto asfalto, tanto concreto, era uma chuva tranquila. E aí esses dados ajudam no desenvolvimento de políticas públicas, eles são compartilhados com outros órgãos, até mesmo outras esferas, para que possam ser desenvolvidas políticas públicas, evitar alagamentos, também fazer um trabalho de contenção de bacia, gestão da bacia, né? Nós falamos bastante, por exemplo, aqui no Meia Ponte. A ideia é essa, André? A ideia é totalmente essa. E só que monitoramento, ele veio, apesar de ser uma técnica antiga, né? Então, como era feito o monitoramento? Quando você pegava o seu caderno lá, quando chegamos aqui com as caravelas, né, de Portugal,
havia um monitoramento. O dia estava com sol, à tarde choveu. 1.500, né, em novembro de alguma coisa, né, vamos colocar assim. Isso era a parte de um monitoramento. Só que as pessoas esquecem que o monitoramento é onde você tem as respostas. Essas que você colocou aqui como uma questão, só o monitoramento vai poder dizer. Então, assim, se tá, como nós vamos saber uma frequência, uma vazão média para o Rio Meia Ponte se nós não monitorarmos? Ou Piancó, ou abóboras em Rio Verde. Então, há essa necessidade realmente de monitorar. Só que nós observamos que o monitoramento ele foi ganhando corpo nos últimos anos, né? O nosso trabalho aqui, nessa atual gestão, ela deu um impulso na parte do monitoramento. A atual gestão, né, do nosso governador Ronaldo Caiado deu um grande impulso na parte de monitoramento até para sanar essas dúvidas. Porque quando você pergunta se a vazão está boa ou está ruim, nós temos que ter um parâmetro. E só o monitoramento para falar. André, você falou muito bem agora sobre a irregularidade das chuvas. Agora há pouco a gente até abordou esse assunto. Durante a pandemia, a gente passou por um período de preocupação extrema de chegar a tornar... Então, já é público isso, mas a imprensa ajudou muito a fazer isso, que é o monitoramento, por exemplo, do Meia Ponte. Mês a mês, semana a semana, dia a dia, nós estávamos acompanhando a vazão do Meia Ponte. Com chuvas irregulares, que é o que a gente tem visto, e com a perspectiva de um 2024 ainda incerto, mas também com possibilidade de aumento das temperaturas, que é o que as projeções indicam, como é que está esse monitoramento do Meia Ponte, por exemplo? Existe uma segurança hídrica maior, apesar da irregularidade das chuvas, porque quase não se fala na vazão do Meia Ponte, por exemplo. Como é que está esse cenário hoje? Existe uma segurança hídrica maior? Então, o trabalho que nós começamos a realizar a partir de 2019, Johan, inclusive assim, implementando o monitoramento naquela bacia, até para conhecer realmente o que é a bacia, a disponibilidade e também o consumo dessa bacia, foi essencial, né, para que hoje tivéssemos uma certa tranquilidade. Mas realmente nós dependemos de um outro fator que está embutido ali, fora o monitoramento, que é o uso racional da água. Então as pessoas têm que entender que nós estamos numa bacia crítica. Nós temos vamos imaginar um funil, né? Então nós temos aqui 10 municípios e na boca do funil aqui, Goiânia, 1,5 milhão de habitantes que necessitam dessa água. Lógico que o Meia Ponte hoje corresponde a 40%, 50% do abastecimento, dependendo do rio Meia Ponte. Então, um manancial muito importante, que sim há necessidade da população cuidar melhor dos nossos mananciais. Eu sempre coloco isso porque a nossa construção cultural, nós ficamos sempre dependendo de alguém que faça. Então, é o Estado, é o município, é a prefeitura, é alguém... Não. Essa construção ela tem que ser não dessa maneira, né, essa construção cultural. Nós temos que nos apropriar realmente da nossa responsabilidade enquanto sociedade, enquanto André, Johan, Rubens, Samuel, e adotarmos aí os nossos mananciais. O que nós observamos hoje é um excesso de lixo, né, por parte da população. Uma pessoa toma uma água num copinho aqui e joga no chão. O outro pega eu até brinco assim, né, que as mudanças climáticas começaram com um papelzinho de balinha, né? Pode ter começado ali. Né? Nós não estamos cuidando bem do nosso planeta. A verdade é essa, né? A gente tem essa preocupação. A questão é também de consciência, né? André, muito obrigado pela disponibilidade, né, de vir aqui, de conversar com a gente no Pauta 1. A gente espera te receber em outros momentos, porque, querendo ou não, né, como você disse em algumas vezes aqui, essa questão climática e as mudanças climáticas a gente já está sentindo na pele, e aí a gente aqui no Pauta 1 vai sempre voltar a esse assunto. Muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente aqui. Eu que agradeço e sempre à disposição. E lembrando as pessoas, né? Tempestades, excesso de calor, excesso de chuva, nós vamos enfrentar. E a gente tem que enfrentar isso de uma maneira com uma percepção melhor e a questão da adaptação realmente que é necessária nesse momento. Agradeço, obrigado. André Amorim, gerente do Cimego, ele também citou aqui a questão, né, do impacto para a produção, principalmente produção agrícola, e é o nosso assunto no último bloco desta edição do Pauta 1. Daqui a pouco a gente volta para falar com a Federação da Agricultura, né, da Agropecuária aqui no estado de Goiás, sobre as perspectivas nesse ano de produção em meio a essas irregularidades climáticas. A gente volta daqui a pouco.
De volta para o último bloco nesta edição do Pauta 1, que trata sobre as ondas de calor que têm castigado brasileiros de norte a sul, inclusive no aspecto da produtividade. A partir de agora, a gente busca entender, né, qual é o impacto dessas ondas para o setor produtivo. Pois é, Rubens, e o regime de chuvas, né, as mudanças nas temperaturas têm impactos diretos na produção. E nesse bloco a gente recebe aqui então no Pauta 1 para saber mais sobre esse cenário Leonardo Machado, ele que é assessor técnico da Federação de Agricultura e Pecuária de Goiás, a FAEG. Leonardo, seja bem-vindo. A primeira pergunta é logo sobre as projeções para 2024. Qual é a expectativa diante desse cenário de tantas mudanças e irregularidades climáticas? É um prazer estar aqui, inicialmente, né? A Federação de Agricultura agradece sempre o convite de estar participando e informando a nossa sociedade sobre o que acontece. Primeira coisa que a gente sempre tem que ter em mente, né? A agricultura, a agropecuária é uma indústria, sabe? Então, a gente depende muito de fatores climáticos, seja temperatura, luminosidade, chuvas, e tudo isso impacta diretamente na produção. E a gente fala, poxa, mas o que tem a ver isso com a minha casa, com a minha vida? Vou dar só um exemplo do ano passado. O ano passado nós tivemos uma safra recorde de soja e de milho. Tivemos aí Goiás colhendo em torno de 32 milhões de toneladas. Isso fez com que o PIB agropecuário elevasse 14%, que o PIB brasileiro aumentasse, que o PIB geral aumentasse, ou seja, o Estado ele ficou maior, ele ficou com maior receita. A gente teve mais geração de empregos, então tudo isso movimenta a nossa economia, trazendo bem-estar para todos. Então o que acontece no campo impacta lá. E aí para 2024, a gente prevê que devido às questões climáticas que afetaram em 2023 o início da safra, atraso no plantio, um alto índice de replantio, altas temperaturas e falta de chuva prejudicando a produtividade, a expectativa é que a gente tenha uma safra menor do que a gente teve em 2023. E nesse aspecto, com essa safra menor, quando a gente pensa nessas irregularidades, levando em consideração também a incidência de veranicos, né? Agora em meio ao período chuvoso, como o setor produtivo pode agir no sentido de tentar diminuir esses impactos e, consequentemente, também diminuindo os efeitos para a população, né? Com uma alta, tentando evitar uma alta no preço lá na gôndola do supermercado? Como a gente costuma falar, o setor ele é repleto de riscos. O risco climático é um. A gente depende, como a gente falou antes, é uma indústria a céu aberto. O que o produtor pode fazer, e é sempre indicado ele fazer, ele gerenciar esse risco. Como que eu gerencio o risco climático? É difícil. Eu posso gerenciar os efeitos que esse risco climático pode me trazer. E aí a ferramenta mais indicada nisso é o seguro rural. No momento que o produtor tem um seguro rural, ele evita ter total de perdas, né? O seguro consegue proteger ele de uma perda financeira, do impacto financeiro que aquela perda pode trazer. E aí ele consegue pagar seu funcionário, consegue pagar seu custo de produção, ele consegue girar a economia, que é um ponto importante dentro desse sentido. Influi também no replantio, que você disse, ele permite que ele possa fazer o replantio, e aí qual o cuidado que precisa ter nesse replantio, já que a data de fazer ali o plantio já não é a mesma data original, a mesma data prevista, e isso vai incidir ali no crescimento da planta, por exemplo? Tem alguns tipos de seguro que sim, que é um seguro complementar que ele tem que fazer, que é um seguro de replantio. Ou seja, se ele tiver perdas no plantio da safra não germinar, ele pode novamente contratar, acionar o seguro, e o seguro vai pagar esse processo de replantio dele. Então ele acaba cobrindo sim, se ele for contratado de forma eficiente. Leonardo, a gente falou no último bloco aqui com o André Amorim, gerente do Cimego, né? Vocês, inclusive, aqui durante o intervalo se cumprimentaram, né? Se conhecem e mantêm contato, né? Não só pessoal, mas principalmente institucional, né? Com as informações meteorológicas. Qual que é o impacto, assim? O que foi esse 2023 aí que passou? Exatamente para a planta, né? Como citou aqui o Samuel, nessa questão agrícola, a gente teve ondas de calor muito fortes, falta de chuva, né? Uma irregularidade hídrica. Com as notícias que a gente tem da meteorologia, que vocês buscam frequentemente, que impactos a gente teve especificamente nas principais culturas aqui de Goiás? O André, ele nos passa muita informação, ele passa muita informação para o setor. Ele é um guerreiro dessa área, um profissional altamente qualificado. Por isso que a gente acaba pegando muita informação com ele.
E o que ele informou desde o início, no meio do ano, é que seria um ano com forte impacto no fenômeno El Niño. É um ninho bastante proeminente, bastante forte, que causa aqui para Goiás o quê? Altas temperaturas e baixo volume de chuvas e principalmente chuvas irregulares. Acredito que ele deve ter falado isso. Sim. E o que é uma chuva irregular? Só para a gente poder ter uma ideia. Você imagina uma propriedade de uns 200 hectares, isso aconteceu, tá, gente? De 200 hectares, que chove em um lado da propriedade e no outro não chove. Então fica aquela lavoura assim, de um lado a lavoura até desenvolvendo bem, do outro lado a lavoura praticamente morrendo. Então essas chuvas irregulares foram o grande foco da safra. A gente teve muitas situações. Eu tive produtores, para ter uma ideia, que perderam por causa de excesso de chuva. Ele plantou, choveu demais no momento que ele plantou, a água levou a semente e atrapalhou isso. No mesmo município, de produtores que perdeu por falta de chuva. Então, a irregularidade foi uma vertente nesse início da safra. Uma questão que o André pontuou para a gente, Leonardo, no bloco anterior, foi justamente o monitoramento. O CIMEG trabalha monitorando os municípios, a maioria dos municípios aqui no estado de Goiás. Esse monitoramento também acontece por parte da FAEG. Como que isso acontece? Por exemplo, nesse exemplo que você trouxe, uma propriedade que tem chuvas irregulares, de um lado chove mais, do outro chove menos. Como que o produtor leva essa informação? Como que esse monitoramento acontece lá na federação? Então, a gente sempre tenta trabalhar com dados oficiais de profissionais altamente capacitados. A gente tem aqui no estado a sorte de ter o CIMEG, que faz muito bem esse trabalho. Mas temos também o INPE, que é o instituto que passa bastante informação, um órgão do governo federal, do Ministério da Agricultura, que ele também traz informações meteorológicas. E o que a gente tenta fazer? A gente tenta pegar todas as informações, interpretá-las para que a gente consiga apresentar para o produtor, apresentar para o agricultor, para que ele possa tomar suas decisões. Além de divulgar bastante a existência de ferramentas de gerenciamento de risco, como o seguro rural, incentivar tudo isso. Mais do que isso, a gente busca trabalhar com os órgãos do governo federal e estadual para que consiga disponibilizar de forma mais eficiente e segura, porque ele é importante para o produtor nesse momento. Então, esse é um trabalho que muitas vezes a federação, o Senar, o IFAG faz. A gente falou bastante aqui de efeitos para a produção agrícola, mas essa irregularidade de chuvas e também as próprias ondas de calor também incidem efeitos sobre a pecuária. E quais são esses efeitos? É uma pergunta muito interessante, porque a pecuária ela vai sofrer. Ela também não sofreu nesse momento, mas a gente já percebe que ela vai ter um impacto grande. Por que ela vai ter um impacto grande? Porque grande parte da nossa criação pecuária, tanto leiteira quanto de corte, ela é feita de forma em pastagens, né? Ela não é num sistema intensivo de confinamento, apesar de existir muito confinamento. E a pastagem nada que é uma lavoura de capim, né? De forragens. E aí, com o desenvolvimento, com a falta de chuva, a gente vai ter uma capacidade de pasto menor no ano que vem. Então, capacidade de pasto menor, o produtor vai ter que investir mais em nutrição para poder manter a sua atividade. Aumenta seu custo de produção, consequentemente reduz sua rentabilidade. E a preocupação com algumas culturas específicas que são a base de ração, por exemplo, milho e soja, e aí a gente pode associar essas duas cadeias? Com toda certeza. A relação de mercado é oferta e demanda. Se eu tenho uma oferta maior, o Brasil é o maior produtor de soja e o quarto maior produtor de milho do mundo. Então, a partir do momento que a gente tem uma redução dessa produção brasileira, a gente, consequentemente, pode prever preços maiores. E um produtor pecuarista que vai precisar de nutrição, de investir mais em nutrição, que vai ser soja e milho, para alimentar o seu gado, ele vai ter uma consequência na sua rentabilidade. A gente tem impactos diferentes, Leonardo, em relação a produtos principalmente para exportação e o mercado interno? Como é que a gente pode diferenciar isso? A gente sempre vê que hortaliça, arroz, né, óleos são produtos que chegam e que impactam muito, por exemplo, a inflação, né, e até o preço da cesta básica. Mas há também um impacto para a exportação. Como é que a gente pode diferenciar isso? Que culturas, né, para cada um desses casos, mercado externo, mercado interno, sofrem mais ou menos impacto? A gente nem costuma falar muito assim de produtos para fora e produtos para dentro. Tudo faz parte de um sistema maior. A gente separa muito em grupos. Então, por exemplo, grupos de grãos. Grupos de grãos a gente sabe que vai sentir. É o feijão, é o arroz. Eles vão ter a questão climática. O arroz, por exemplo, como o país o Brasil é um país continental,
ele sofre muitas irregularidades frente à sua extensão. 80% do nosso arroz ele é produzido no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul. E o Rio Grande do Sul sofre hoje com muita chuva. Então, a gente teve um aumento de preço no arroz, por quê? Por causa da elevação de chuvas naquele estado. E, consequentemente, um aumento. Feijão a gente produz muito aqui, Brasil, Goiás, Minas, São Paulo, que está sofrendo um pouquinho com a questão de seca. Aí as hortaliças, grande parte das hortaliças que a gente produz aqui no estado e no Brasil, elas são irrigadas. Então, elas têm os efeitos da questão da falta de chuva um pouco mitigados pela essa questão. E o clima mais seco até ajuda, porque reduz um pouco a doença. Então, a gente pode ter uma situação de hortaliças um pouco melhor nesse momento. Cana-de-açúcar, outra cultura bastante importante para nós, porque faz parte do nosso etanol. Esse período de seca, nesse momento, é muito bom para ela, é benéfico, porque ela está no momento de colheita, que vai se estender até mais para 2024 aí, direto, né? Então, ela acaba também sendo beneficiada. Então, a gente tem grupos, né? Então, a gente pode separar assim, para grãos é uma situação mais complicada, para hortaliças a situação não é tão complicada como para grãos, e para cana-de-açúcar nesse momento é muito bom. Qual que é a avaliação que a FAEG faz, Leonardo, em relação, por exemplo, à pecuária e os impactos dessas mudanças climáticas na pecuária? Quando a gente fala em mudança climática, a gente sempre traz muito aqui para esse ambiente em que nós estamos, e esse pauta 1 está bem distribuído, né? Esse último bloco tratando mais dessa situação que tá ao nosso redor, digamos assim. Como é que os animais eles sofrem esses impactos e lá na ponta, no consumidor, como é que esses impactos chegam a afetar o consumidor diretamente? O que muda na hora de comprar a carne, por exemplo? A pecuária, ela passa por um momento que a gente fala que a agricultura passou um tempo atrás. O que é isso? Cada vez mais a gente está utilizando mais tecnologia na pecuária e ela tem aproveitado cada vez mais essa tecnologia para aumentar a sua produtividade. Como que a gente pode falar isso de forma mais direta para todo mundo entender? A minha área de pastagem em Goiás, ela reduz consideravelmente. Todo ano ela está caindo. A gente já teve em Goiás aqui próximo de 20 milhões de hectares, hoje está próximo de 15, então ela caiu. Ela deu espaço para a agricultura. Só que o nosso rebanho não caiu. O nosso rebanho está crescendo a cada ano. Ele cresce com a demanda constante pela nossa produção. E aí o que acontece? O que é resultado disso? Melhor aproveitamento das áreas de pastagem, o confinamento crescendo, o período de abate do boi, o tempo que ele sai de bezerro até ser abatido está reduzindo, ele está aumentando a capacidade de carcaça dele. Então, essa tecnologia tem aumentado a oferta de carne, que é muito bom para a sociedade, porque eu tenho muito mais oferta, eu tenho preços menores, e, consequentemente, eu tenho uma redução nas áreas de pastagem, e essas áreas de pastagem dando espaço para a agricultura. E isso, para a gente pegar, é uma contribuição muito grande do setor para a área ambiental. Porque eu não estou abrindo novas áreas. Há abertura? Sim. Só que grande parte das áreas de agricultura que estão sendo acrescentadas no sistema, elas vêm de áreas antigas de pastagem. Mas mesmo assim a gente tem reduzido. Então esse é um impacto que a gente traz muito em relação a quando a gente começa a falar de questões ambientais, de mudanças climáticas, né? A gente sabe que tem uma discussão muito grande sobre isso, principalmente com base na pecuária, mas o papel que a pecuária tem feito é exatamente esse. Aproveitando melhor suas áreas, disponibilizando mais áreas para a agricultura. Essa é uma questão interessante em relação ao desmatamento no Cerrado, especificamente, né? O Cerrado tem tido números altos nos registros do INPE de desmatamento, e é exatamente isso. Já ouvi de outros representantes, né, do setor produtivo, né, no campo, de que é um manejo, né, dessas áreas. No Cerrado não é como na Amazônia, que o desmatamento é de floresta em pé, né? Isso é um manejo, e aí se ele está sendo corretamente feito ou não, essa é a questão, né? Mas não é simplesmente estar lá o Cerrado lindamente preservado e alguém coloca ele abaixo, o Cerrado tem uma outra realidade. E eu queria perguntar sobre isso, essa relação do setor produtivo e o campo, Leonardo, com as mudanças climáticas. A gente está ao longo desse programa aqui falando sobre isso, o quanto a irregularidade de chuvas, altas temperaturas, enfim, El Niño, Laninha, tem dedo, né, do ser humano. E como é que a agropecuária, né, a agricultura enxerga a sua participação nisso, né? Essa irregularidade de chuvas também não é causada pela forma como a gente produz? Como é que o setor produtivo enxerga esse debate? Então, essa é uma vertente científica que ela é muito discutida. Se tem, por um lado, muitas discussões frente a gente está chegando numa situação onde que a gente vai ser impossível voltar, né? A gente vê muito isso.
A gente tem ponto de não retorno. A gente tem outras situações que falam que são ciclos, né? Ciclos de alta temperatura, ciclos de baixa temperatura. A gente tem essas duas discussões, essas duas vertentes, apesar de ser sempre uma mais falada que a outra. Mas a gente tem que deixar isso para a ciência, que é o que nos vai dar o maior subsídio e mostrar o que ocorre de fato. O que a gente sempre tenta buscar é respeitar a legislação ambiental que o Brasil estabelece, que a gente sempre tem que colocar que é uma das mais rigorosas do mundo. Hoje, um produtor, aqui em Goiás, 20% da sua área tem que ser disponibilizada de uma área de reserva legal. Ele não pode entrar nessa área. Mais do que isso, se ele tiver nascente, se ele tiver rio, se ele tiver topo de montanha, ele tem que deixar uma área de preservação permanente, chamada APP, que é uma área também intocada. Então, o setor ele bate muito no respeito a essa legislação ambiental para que a gente possa ter cada vez mais produção com preservação. E alinhado a isso, a gente ter também problemas dele não ter problemas climáticos, ambientais ou com multas, né, que também é um problema muito grave em relação a isso. Então, o setor ele busca muito em respeitar a sua legislação ambiental, cumprir o seu papel como um ente de preservação. E aí fica essa situação, né, de um debate, mas que na prática, né, a produção deve continuar acontecendo e é, sem dúvida, uma força motriz aqui do país, né? Então, um debate contínuo. Leonardo, muito obrigado pela disponibilidade aqui de conversar com a gente no Pauta 1. Como eu disse aqui em relação ao André, fica sempre aberto aqui o espaço, a gente provavelmente vai voltar a convidá-lo para retornar a esse assunto e a outros assuntos relativos ao setor produtivo no campo. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, a Federação da Agricultura agradece, e sempre que precisar a gente vai estar à disposição aqui para levar informações pertinentes para toda a sociedade. E nesta edição aqui do Pauta 1, agradecendo ao Paulo Artacho, né, que participou com a gente no primeiro bloco, o André Amorim no segundo bloco e agora com o Leonardo Machado, também ao Johan Germano e ao Samuel Straioto aqui ao meu lado. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Fica aquela dica de sempre, nós estamos conectados pelas redes sociais aqui do Sistema Sagres e por lá você pode apontar qual deve ser a nossa próxima pauta. Obrigado pela sua companhia, até mais.